Olá a todos, bem-vindo a mais uma aula de máquinas elétricas. Eu sou o professor Dailson Cavalcante Oliveira, professor do IFRN Campo João Câmara. Hoje vamos falar sobre impedância refletida, que é uma técnica, uma metodologia que existe para se analisar circuitos com transformadores. Então essa técnica envolve a gente passar impedâncias de um lado do transformador para o outro. Por exemplo, nessa imagem aqui a gente tem uma fonte, um transformador e uma impedância ligada ao secundário. A fonte está ligada ao primário e a impedância está ligada ao secundário. Do ponto de vista da fonte, a fonte não sabe que aqui tem um transformador no caminho, ela apenas enxerga uma impedância equivalente para esse circuito aqui. Então, que impedância equivalente seria essa? Tanto faz se o circuito estiver nesse formato aqui, como estando nesse outro formato aqui. Para a fonte, os dois circuitos são iguais, porque a impedância equivalente vista desse lado aqui é a mesma impedância. Como é que eu posso determinar o valor dessa impedância Z2 aqui, refletida ao primário, né? Quando a gente reflete essa impedância primária, a gente posiciona ela exatamente em um lugar que faça o mesmo contato com o circuito do primário, só que sem o transformador. Por exemplo, se essa impedância está ligada diretamente ao transformador, sem nenhuma outra impedância aqui no caminho, a gente vai ter que colocar ela imediatamente após o transformador. Nesse caso aqui, ó, o terminal de Z2, o terminal superior, vai ser ligado a esse ponto aqui. E o terminal de saída de Z2 vai ser ligado a esse ponto aqui. E onde o Z2 estava conectado vai ficar aberto. Tá? Então, o novo circuito com a impedância Z2 refletida é esse aqui. Okay? Então, a gente percebe que não há nenhuma modificação nas correntes do circuito. Tá? I2 continua passando aqui pelo transformador, pela impedância C2. I2 vai passar aqui. Nesse caso aqui, o I2 vai ganhar outra nomenclatura. Vamos ver aqui. I2 ele vai circular aqui, ó, nessa posição. Tá? Só que I2 agora vai ser o I2 linha. Lembrando que quando a gente reflete uma impedância para uma grandeza elétrica de um lado para o outro, a gente tem que modificar o nome dela para indicar que ela foi refletida. No caso, I2 e Z2 estavam no secundário. Se a gente refletir ele para o primário, ele vai ganhar esse sinalzinho aqui em cima. A gente chama agora de I2' e Z2'. Tá? O circuito agora está mais simplificado. Tá? A gente pode até omitir o transformador do circuito. Tá? Vou fazer isso aqui. Vou pegar somente essa parte aqui. O nosso circuito fica agora assim. Deixa eu ajustar aqui o tamanho das coisas. O nosso circuito agora vai ficar apenas com a impedância, apenas com uma fonte e uma impedância. Então, deixa eu apagar essas linhas aqui. Então, nós temos então nosso circuito com o transformador aqui em cima. Esse circuito aqui embaixo é quando a gente reflete a impedância. Então ela é posicionada aqui, tá? Nesse ponto. O nosso transformador agora pode ser omitido do circuito. O nosso circuito se resume agora a esse circuito simples, que é uma única malha e uma impedância Z2. Do ponto de vista da fonte, esse circuito aqui é equivalente a todos esses de cima. Tá? Mas parece ser bem mais fácil calcular a corrente 1. Nesse caso, a corrente 1 até se confunde com a corrente 2, são iguais os dois valores, tá? Usando as técnicas convencionais de circuito. Né? Por exemplo, a corrente aqui de 1 é a corrente total do circuito, é o valor da fonte dividido pela impedância Z2'. Okay? Vamos verificar como é que a gente consegue fazer refletir os valores das impedâncias para os lados do transformador.
Se estiver no secundário, a gente passa para o primário. Se estiver no primário, a gente passa para o secundário. O valor da impedância ligada ao secundário do transformador, a gente pode determinar pela lei de Ohm, que seria a tensão E2 dividido pela impedância pela corrente I2. Então a gente teria aí Z2. Essa impedância é a impedância enxergada no secundário. A impedância enxergada aqui no primário, do transformador, seria Z2', nesse caso, seria E1 dividido por I1. As duas impedâncias são as mesmas, só que um é enxergado no primário e o outro é enxergado após o primário, ou seja, no secundário do transformador. Tá? A gente pode então agora usar as relações de transformação para saber quanto é que é Z2 em função de Z2' em função de Z2. Tá? Então, se a gente dividir Z2' por Z2, a gente obtém a seguinte expressão. Z2' é 1, é E1 dividido por I1, e Z2 é E2 dividido por I2. Então está aqui a divisão dos dois valores. Ajeitando aqui a expressão, né, E1 sobre I1 vezes, inverte aqui a segunda fração, e 2 sobre E2. Então isso aqui, ó, a gente corta, aliás, a gente percebe que E1 sobre E2 é A, tá? E 2 sobre 1 também é A, tá? Usando as relações de transformação aqui, ó. Ou seja, a relação das impedâncias, do impedância no secundário, com a mesma impedância vista no primário, é a relação do transformador ao quadrado. Tá? Okay? Então a gente pode aplicar essa expressão para qualquer valor de impedância que a gente encontrar no circuito. Nesse caso, você tem apenas uma impedância. Se tivesse outras impedâncias aqui, a gente tem que pensar um pouquinho mais antes de refletir elas, né? Para não modificar nenhuma característica da impedância equivalente do circuito. A impedância equivalente tem que ser a mesma do ponto de vista da fonte. Tá? Então a gente tem que posicionar ela de um lado para o outro sem fazer interferência nessa impedância equivalente. Vamos agora adiantar um pouquinho aqui. Então, resumindo aqui a expressão, né? A expressão para se fazer qualquer reflexão, né? Refletir qualquer impedância de um lado para o outro, no caso do secundário para o primário, a gente tem uma impedância no secundário Z2, impedância qualquer. No primário ela vai ser Z2', então a gente pode usar essa expressão aqui para achar o valor de Z2'. Tá? No caso aqui, ó, Z2' é igual ao quadrado vezes Z2. E se a gente quiser o contrário, né? Do primário para o secundário? Então vamos supor que a gente tem uma impedância no primário do transformador. Então essa impedância Z1 no primário do transformador, ela vai ser Z2' no secundário do transformador. Okay? Então a gente aplica a mesma expressão, só que agora vou escrever aqui. Se essa impedância ela estiver no primário do transformador, ela vai para o secundário, essa impedância a gente pode aplicar essa fórmula aqui, tá? Essa fórmula aqui. Aliás, essa expressão aqui é a expressão que a gente vai aplicar, tá? No caso da relação em que a gente precisa transferir uma impedância do primário para o secundário, refletir ela para o secundário. É a mesma expressão, basicamente, a gente só muda aqui a posição dos sinais dos apóstolos, né? No caso aqui, a impedância está no secundário, a impedância real está no secundário, e a gente quer refletir no primário, então a gente usa essa expressão aqui. E nesse caso aqui, a nossa impedância está no primário, e a gente quer refletir ela no secundário. Essa questão de refletir, a gente tem um circuito fictício equivalente do transformador, ok?
que serve apenas para a gente analisar no circuito. Na prática mesmo, a impedância vai continuar onde ela está. A gente não tem por que mudar, não tem valor prático isso. É apenas valor para análise do circuito. Okay? Então, nesse caso, o nosso Z1, 2 linhas, vai ser Z1 dividido por A ao quadrado. Outras coisas também acontecem. Essa mesma coisa, a questão de você refletir, não acontece apenas com impedância, acontece também com outras grandezas elétricas, como a tensão e a corrente. Tá? Então, por exemplo, se a gente quer refletir tensão, a gente lembra da fórmula lá de tensão. A gente sempre usa a relação de transformação, V1 sobre V2 é igual a A. Tá? V1 sobre V2 é igual a A. Então, pensando nessa fórmula, se a gente tem uma grandeza no primário, uma grandeza no secundário, tá aqui a grandeza secundária, e quer refletir no primário, então a gente entende o seguinte: esse valor então vai se transformar na nossa grandeza refletida no secundário. Então, eu vou substituir aqui por V2'. Okay? Então, é como se fosse o V1 sobre o V2. Só que o nosso V1 acaba se transformando na nossa grandeza refletida ao primário. Okay? Então, se a gente vai calcular aqui o V2', basta multiplicar o V2 por A. A mesma coisa acontece com corrente. Nossa corrente era I2 sobre I1 igual a A. Né? Nesse caso, a corrente inverte, né? Os índices se invertem, né? É diferente da tensão. E se a gente tem uma corrente no secundário, a gente quer refletir lá o primário, a gente tem que trocar esse valor aqui, ó, por I2'. Por I2'. Ou seja, nosso valor de I2 então vai ser I2 sobre A. Tá? Ok? Esse aqui seriam as equações, essas aqui, ó, para a tensão e para a corrente, seriam as equações para a gente fazer a reflexão da corrente e da tensão, tá? Do secundário para o primário. Qualquer corrente, qualquer tensão pode ser refletida para o primário transformador usando essa expressão aqui. E no caso que se a gente quiser refletir para o secundário, vamos pensar da mesma forma, né? Vamos lembrar da nossa expressão da tensão. A expressão da tensão ela é V1 sobre V2 igual a A. Então, a nossa tensão está no primário. Eu quero refletir para o secundário. Então, vou trocar esse valor aqui pela nossa tensão fictícia, ou seja, V1, 2'. Logo, passa o V1 para cá, né, e o A dividindo, a gente tem então a tensão V1, 2', igual a V1 sobre A. Tá? A corrente também, a gente pode lembrar da expressão da corrente, I2 sobre I1 igual a A. Se a gente tem a nossa corrente no primário, quer saber quanto ela vai no secundário, quanto é que ela vale, então troco aqui o I2 por I1, 2'. Certo? Então, a nossa expressão agora para calcular a corrente, qualquer corrente no primário, no secundário, qualquer corrente que for refletida do primário para o secundário, a gente usa I1, 2', igual a A vezes I1. Exemplo da aplicação de circuitos com transformadores. Nós temos aqui um exemplo de um circuito com uma fonte de alimentação 300 volts, um transformador do tipo ideal, com impedâncias ligadas no primário e no secundário. O exemplo pede que você reflita todas as grandezas elétricas do transformador, as especificações dele com 2.000 voltas no primário, 1.000 voltas no secundário, para o primário. E depois calcular o valor das correntes I1 e I2. Então, aqui está um roteiro que a gente precisa fazer.
Então, o esquema é justamente pegar as grandezas que estão no secundário, o transformador, no caso, as impedâncias Z2 e ZL, a impedância de carga, a impedância antes da carga. E quando a gente reflete a primária, ela tem que ter a mesma disposição, né, as mesmas ligações que eu teria no circuito anterior. Então, no circuito anterior a gente tinha Z2 em série com ZL. Vamos conferir aqui. Z2 em série com ZL. Estava ligado aqui os dois terminais, os terminais inicial de Z2 estava ligado ao transformador e o terminal de ZL está ligado a outro terminal do transformador. Então, todo esse conjunto aqui ele vai ser refletido para o primário. Então, ele tem que esse terminal aqui tem que estar conectado a esse ponto aqui, que é a ramificação, que é a união de Z1 com Zn. E esse outro terminal aqui, de ZL, tem que vir para cá, para o transformador. Então, o desenho seria esse aqui. O terminal de ZL está ligado realmente a Z1 e Zn, esse ponto aqui. E o terminal de saída de ZL ligado a esse terminal de Zn. O transformador fica então com esses pontos em aberto. Ele pode ser agora omitido do circuito e a gente tem a seguinte situação. Esse circuito todinho aqui é o circuito do transformador refletido ao primário, está todo no primário. E as grandezas que saíram do secundário para o primário, elas ganham este apóstrofo aqui. Eles ficam, a grandeza a gente chama de grandeza linha, por exemplo, I2 era I2 lá no secundário, vai se transformar em I2', Z2 é Z2' agora, VL é VL', e ZL é ZL'. Então, numa forma mais simples, seria esse circuito aqui. É bem mais simples do que o circuito convencional com transformador. E esse circuito aqui é onde a gente pode fazer todos os cálculos que a gente é acostumado a fazer, né, para calcular circuitos elétricos, circuitos equivalentes, resistência, impedância equivalente, correntes no circuito, tensões em elementos. E a gente consegue calcular usando as técnicas convencionais, né? As leis de Kirchhoff, as leis das malhas, as leis dos nós. Então, o roteiro que eu coloquei aqui, a resolução, é para a gente conseguir achar os valores de Z2', ZL' do circuito. Então, a gente primeiramente precisa saber qual é a relação de transformação. Então, a relação de transformação é um dado que foi dado na questão. 2000 seria N1 sobre N2, tá? N1 sobre N2. Isso aqui é a relação de transformação, ou seja, 2000 sobre 1000, que dá 2. Para a gente fazer a reflexão, refletir as impedâncias, a gente precisa usar a fórmula lá que envolve a relação de transformação ao quadrado, ou seja, 2 elevado ao quadrado dá 4. O próximo passo agora é a gente calcular os valores das impedâncias. Vou repetir aqui os valores que já estão no primário, que eles não vão mudar. Então, atenção, VF continua a mesma, Z1 já está no primário, continua o mesmo valor, Zn já está no primário também, continua o mesmo valor, Z2', a gente precisa calcular agora, então, como a gente está passando para o primário, né, usando a fórmula Z2' vai ser igual a relação ao quadrado vezes Z2, então, o valor de Z2 é J10, né, na questão é J10, então, vezes 4 daria J40. E ZL', usa a mesma expressão, vai ser A ao quadrado vezes ZL. Eu pego o valor de ZL, que é, ver lá na figura, 2 mais J30, 2 mais J30, ou seja, 4 vezes 2 mais J30, que dá 8 mais J120. Então, esses são os valores de Z2' e ZL' no circuito. Aqui eu continuei só descrevendo o que eu fiz e vamos passar agora para a resolução, encontrar as correntes I1 e I2 no circuito. Então, para a gente calcular a corrente I1 no circuito, a gente precisa determinar o valor da impedância equivalente do circuito.
Então, o valor da impedância equivalente do circuito a gente pode calcular fazendo as associações, né? A gente percebe que Z2 está em série com ZL' e depois vai ficar em paralelo com Zn. Então, vamos primeiramente resolver essa parte aqui. Então, vamos lá, vamos checar aqui a expressão. C2 Z2' mais ZL'. Isso aqui vai ser J40 mais 8 mais J120. Então, isso aqui vai dar 8 mais J180. Okay? J160. O que a gente repara aqui também, a gente fez primeiramente essa associação em série aqui, agora ela está em paralelo com o Zn, né? Então, esses dois valores aqui, vou colocar aqui na representação, estão em paralelo. Vou colocar assim. Vou colocar o valor desse resultado aqui. Em paralelo. Então, para resolver esse paralelo, a gente percebe o seguinte, que Zn também tem o mesmo valor de 8 mais J60. Né? Essa soma aqui deu 8 mais J60 e Zn deu 8 mais J160. Ou seja, dois valores iguais. Então, o paralelo, pela regra lá da associação, basta a gente dividir por 2. Né? Se as impedâncias forem iguais, a gente soma as impedâncias, a gente pega a impedância, o valor dessa impedância que é igual, e divide pela quantidade de impedâncias em paralelo iguais. Tá? Ou seja, são duas impedâncias em paralelo, então a gente divide por 2 aqui. Esse é o termo também. Aqui nos dá 4 mais J 80. Então, só descrever o que é isso aqui. Isso aqui é o paralelo desse termo aqui que a gente acabou de deixar com Zn. Ou seja, é esse valor aqui, a resposta. Vou deixar um pouco mais para cá. Agora, esses dois termos, esse resultado aqui a gente achou que é 8 mais Jzn, que é tudo isso aqui, está em série com Z1. Então, se a gente somar aqui Z1 mais 4 mais J80, né? A gente vai ter o valor da impedância equivalente, Z aqui. Okay? Isso aqui nos dá então, Z1 é 1 mais J15. Isso aqui então nos dá a seguinte resposta, 5 mais J95. Tá? Esse aqui é o valor de Z aqui. Que é 5 mais J95. Agora, calculando o valor da corrente 1, o valor da corrente 1 é igual ao valor da fonte, PF, dividido pelo valor Z aqui. Ou seja, 300, vamos considerar aqui, os 300 tem fase 0, então vai ser 300 fase 0, tá? Pode colocar aqui depois.
Assim. Ok, então isso aqui vai ser, tem que passar para a forma polar, esse número aqui de baixo, e para poder realizar a divisão. Então eu fiz essas contas aqui, deu 95, isso aqui é o módulo, 13, e o ângulo, vou colocar aqui o ângulo, aqui embaixo. O ângulo deu 86,98. Vou colocar 87 graus. 87 graus. Aqui em cima, falei que 300 quase zero. Vou colocar aqui só para 300 quase zero. Considerou que a referência é o ângulo da fonte. Então, vamos dividir agora, né? 300 dividido para 95 dá 3,16 amperes. E a fase é menos, né? Menos 87 graus. Menos 87 graus. Isso aqui é a corrente em amperes. Ok? Então, a corrente 1, ela é 3. Ela é 3. Já falou aqui. 3,16 amperes. Tá? A fase é menos 87 graus. A gente pode determinar a corrente 2 usando a forma do divisor de corrente. Né? Coloquei a forma do divisor de corrente aqui, mas é bem mais simples se a gente raciocinar da seguinte forma. Né? A gente acabou achando que essa impedância em série aqui é igual à impedância ZN. A gente fez essas contas aqui, ó, tanto que essa série aqui, Z2' com ZL', deu 8 mais J160, que é exatamente o mesmo valor de ZN, 8 mais J160. Então a gente entende que quando essa corrente I1 ela vem nesse nó aqui, ela se divide igualmente para esse ramo de ZN e para esse ramo aqui. Então, I1 e 2' acaba sendo I1 dividido para 2. Tá? Então, vamos colocar aqui. I2' vai ser igual a I1 dividido para 2. Certo? Ou seja, 3,16 para 2. Tá? Isso aqui vai dar... Então aqui a resposta dá 1,58 e a fase é a mesma. Então, a fase é o mesmo ângulo da corrente 1, menos 87 graus. Isso aqui em amperes. A corrente, no caso essa corrente I2', né? Se ele aqui é a corrente I2, ou seja, a corrente que realmente circula no secundário, porque essa corrente aqui é refletida ao primário, a gente precisa usar a relação de transformação, né? A gente sabe que pela relação de transformação I2' sobre I2 é igual a 1 sobre A. Okay? Ou seja, I2 vai ser igual
A vezes I2 linha. Ou seja, nosso A, o valor de é 2, e o valor da nossa corrente que a gente achou aqui, correto? 2 vezes 1,58. E aqui vai dar, novamente, o mesmo valor, A 3,16. E o ângulo é o mesmo, né? Vai dar esse mesmo valor aqui. Ou seja, a corrente I2 é igual a 3,16, ângulo menos 87 graus. Nesse novo exemplo, a gente tem um caso que é refletir para o secundário os elementos do primário do circuito abaixo. É o mesmo circuito da situação anterior, só que agora a gente vai refletir os elementos que estão no primário lá para o secundário. E depois vamos tentar determinar os valores das correntes 1 e 2. No caso vão ser os mesmos valores, né? Eu vou deixar para vocês fazerem. Das correntes que a gente achou na situação anterior, já que os elementos são os mesmos do circuito. Mas espero que vocês façam para conferir os valores das correntes 1 e 2. E adicionalmente o valor da tensão na carga, né? Para confirmar os valores que a gente achou para o caso do circuito todinho calculado no primário. A gente vai fazer agora isso no secundário do circuito. Vamos refletir C1, Zn e Vf. Okay? Então eu coloquei 3 circuitos aqui. O primeiro circuito é o original. Então a gente vai tentar, vamos separar aqui em 3 partes, como eu fiz. O secundário, o transformador do circuito e o primário. Então o que a gente vai fazer é o seguinte, trazer todos os elementos nessa mesma configuração para o secundário. Então, a ideia seria fazer isso aqui. O transformador ficaria ligado. Deixa eu diminuir aqui que a gente consegue visualizar melhor. O transformador ficaria ligado nesse circuito aqui. Eu posso incluir até umas imagens aqui para a gente entender bem. Formas. É como se tivesse realmente uma ligação aqui e outra ligação bem aqui. Isso ficou claro para vocês, né? O transformador ele vai, esses elementos ligados ao primário, eles vão sair daqui e vão se conectar. Esse terminalzinho aqui vai se conectar diretamente com o Z2 e esse outro terminal aqui de Zn vai se conectar diretamente com esse terminal aqui. É o que a gente fez aqui, ó. Tá? Vou afastar um pouquinho para a gente enxergar. A fonte VF está aqui. Ela continua em série com Z1. A gente não pode mudar a configuração. O Z1 está aqui. Z1 tem ligado aqui, ó, Zn e volta aqui para a fonte. Ó. Z1 está aqui, tem Zn ligado e volta aqui para a fonte. Só que ao invés de ter o transformador agora aqui, a gente tem, ó, a ligação direta. Ligação direta aqui para Z2. E uma ligação direta aqui de Zn para Vl. Zn para Vl e ligação direta para Z2. Esse transformador aqui agora ele ficou meio que inútil aqui nesse lado, né? Ele está aberto, não serve de nada aqui, a gente pode até omitir ele. A gente pode omitir ele do circuito agora, já que ele não tem mais nenhuma função nesse momento. Tá? Então o circuito todinho ficaria nesse formato aqui.
E o Z1 viraria agora Z1 duas linhas, Zn viraria Zn duas linhas, Vf, Vf duas linhas. Okay? E esse circuito aqui a gente pode calcular a nossa impedância equivalente, podemos calcular I1, podemos calcular I2, tá? Onde é que estaria I2 nesse circuito, né? Onde é que I2 estaria nesse circuito? Então eu coloquei I2 aqui para a gente tentar localizar, né? I2 originalmente ele está passando aqui pela impedância Z2, né? Então vamos colocar aqui I2 passa pela impedância Z2, então I2 estaria localizado nesse ponto aqui, certo? E a corrente I2, vou pegar aqui o valor I2 estaria aqui. I1. I1 originalmente passa aqui pela impedância Z1. Então continua passando aqui, só que agora vamos chamar de I1 duas linhas, ok? Chamar de I1 duas linhas. I1 duas linhas. Ok. E assim nós temos nosso circuito totalmente refletido ao secundário. Tá? Aí o procedimento para se calcular a impedância equivalente é o mesmo. Tá? Vamos agora tentar calcular os valores refletidos ao secundário. Vamos colocar aqui as fórmulas. Né? Temos nosso circuito totalmente refletido ao secundário. Vamos colocar a fórmula aqui. Então, se eu tenho as impedâncias, eu quero saber quanto é que ela é no secundário, vou usar essa expressão aqui, né? No caso aqui para tensão, vamos colocar agora da corrente. E a impedância. Ok? São essas três expressões que vamos usar. A primeira expressão que a gente vai calcular, vamos calcular aqui a fonte VF, né? A fonte VF, refletida ao secundário, ela é o valor de VF dividido por A ao quadrado. Então isso é 300 dividido por A ao quadrado, a gente tinha calculado é 4. Tá? O nosso circuito, nosso transformador, não sei se está na questão, mas eu vou consertar. A relação do transformador é o mesmo circuito da questão do exemplo, do primeiro exemplo. Tá? Então a relação de transformação lá era 2. Tá? Então esse valor aqui nos dá... Opa, uma correção aqui. Aqui na verdade é A, né? Não é ao quadrado, é A. Então aqui é 2, 300 para 2 nos dá 150, tá? 150 volts. A nossa corrente a gente não tem ainda. Okay? A gente vai obter esse valor depois e calcular. A nossa impedância Z1. Ela é o Z1 dividido por A ao quadrado. Coincidentemente é a mesma nomenclatura que a gente usou aqui em cima, tá? Mas o nosso Z1, ele era... Vamos colocar o nosso circuito original aqui só para a gente pegar os valores. Circuito original aqui para a gente pegar os valores e poder usar. Depois a gente elimina ele daqui e usa só o circuito refletido. Então nosso Z1 é 1 mais J15, né? Então isso aqui vai ser dividido por A ao quadrado, que é 4. Tudo dividido por A ao quadrado. Tá? Podemos deixar em fração, se vocês quiserem podem dividir. Vou deixar em fração mesmo. O nosso Zn agora
Zn duas linhas vai ser o Zn dividido por A ao quadrado. Isso aí é 8 para 4, né, mais J 160 para 4. Isso nos dá 2 mais J 40. 2 mais J 40, correto? Exatamente, 2 mais J 40. Então esses são nossos valores das grandezas, das impedâncias e da tensão elétrica refletida ao secundário, né? Então podemos agora calcular os valores das correntes e tensões, se assim a gente desejar. Só que eu vou deixar para que vocês façam essas contas e comparem o valor obtido para I2, certo? Com o circuito anterior e I1 também com o exemplo anterior, tá? E também a impedância equivalente. Vamos ver qual a relação. Se essa relação, vocês vão verificar que a relação do Z aqui também respeita, tá? Também respeita a expressão para impedância refletida, tá? Se vocês pegarem o Z aqui da questão anterior e dividir por A ao quadrado, vocês vão encontrar o Z aqui, duas linhas, que vai ser o mesmo se vocês analisarem um circuito aqui e calcularem o Z aqui. Então é isso, finalizo aqui, tá? Qualquer dúvida, até a próxima aí, a gente entra em contato. A gente entra em contato nas aulas, nos momentos síncronos, ok? Nas aulas, nos dias marcados.